A pressão invisível que as mães carregam. É invisível, mas é super sensível, né? Às vezes a própria mãe sente e todo mundo que está ao redor sente, porque isso vira ansiedade na mãe, nervosismo na mãe, estresse na mãe, né? Então, assim, é invisível, a gente não está conseguindo ver essa pressão, mas é super perceptível e sensível. A mãe de hoje, né? Nós, mães de hoje, nós somos sobrecarregadas por expectativas irreais, né? De filhos altamente educados, filhos altamente calmos, que nunca gritam, que nunca têm birra, né? Os pequenininhos, né? Os pais de filhos pequenos, que nunca apresentam uma birra, que comem bem, que dormem no horário. Isso são expectativas aqui, né? Altas, altíssimas e muitas vezes irreais. Por quê? A verdade é, a criança não nasce pronta. Então, nenhuma criança nasce educada, nasce calma, nasce não gritando, sem birra, né? Ou comendo bem, ou dormindo bem, sempre ali no horário. Nenhuma criança nasce batendo essas metas, né? A gente vai ensinando, dando exemplo, modelando, né? A gente serve de molde, de modelo para os nossos filhos. Então, assim, a criança não nasce pronta. Ela precisa aprender. E para aprender leva tempo. Por isso que a gente vai vendo os marcos, né? No tempo. Criança com 1 ano consegue fazer o quê? Criança com 2, com 4, com 5, com 7, com 10, com 12, 14. Então, assim, existem os marcos também de conseguir realizar certas tarefas, né, de conseguir ali dormir bem, de conseguir se alimentar bem. E isso é no dia a dia. E aí, veja bem, às vezes a gente chega num marco, alcança alguma coisa, né? Aprende a tomar banho sozinha. Aí os pais já ficam felizes. Aprende a usar o vaso sanitário. Os pais já ficam felizes. É uma vitória. Só que pode acontecer também de ter uma regressão, né? Andar para trás, eu falo muito isso. Às vezes dá um passo para trás para depois dar 2 para frente. Então, assim, a gente precisa estar pronto, preparado e sabendo o que é aceitável, né, no desenvolvimento infantil. E aí, a ansiedade da mãe, muitas vezes, vem dessa ideia de que se a criança não for perfeita, se ela não conseguir fazer tudo isso perfeitamente, dormir bem, comer bem, né, ser educada, não gritar, não ter birra, tudo isso, se não acontecer com a criança, quem falhou? A mãe, né? Aí vem já embutido uma mochila ali, que parece que já vem. Nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Nasceu a mãe, nasceu o peso. E assim, é isso, a ansiedade da mãe vem disso, que se o filho não consegue, eu é que sou culpada, eu é que falhei. E não é isso. Desenvolvimento infantil não é do dia para a noite. Não é um botãozinho uma chave que você vira ali e a criança alcançou os marcos. Não. Né? E aí, assim, eu trabalho com crianças, né, há mais de 10 anos, mais de 10, muito. E aí, com crianças, com famílias, e eu posso garantir com toda certeza, com toda segurança, o que mais transforma uma criança não é o castigo, não é grito, não é bater, não é uma perfeição, né? O que mais, né, uma mãe perfeita, o que mais transforma uma criança é quando ela consegue entender, compreender, ser compreendida e essa conexão que ela estabelece com você que é mãe, com o pai, com a rede de apoio. Quando a rede de apoio consegue se alinhar com o que você que é mãe está dizendo, está pedindo, e aí a criança consegue ver que está todo mundo alinhado, não tem uma brecha. Criança é esperta, criança é bicho esperto, a gente sabe. Aí, às vezes, a mãe mandou fazer uma coisa, a mãe diz, dá a orientação ali, fala com a avó, às vezes, na frente da criança, a mãe sai, a avó faz outra coisa. Olha aí. Olha esse problema. Entende? A criança pega, ela saca isso e ela usa isso. E depois isso vira contra a mãe. Porque a mãe está sendo desautorizada. Às vezes é o pai que desautoriza, entende? Então, assim, tudo isso precisa estar alinhado. E essa conexão que ela faz com você vai aparecer até no momento, veja bem, vai aparecer até no momento em que o pai, ou uma avó, ou uma babá quiser fazer algo contrário ao que a mãe orientou, a conexão da criança, se for bem forte, né, com a mãe, se ela tiver ali aquela conexão, olho no olho, confiança, tudo isso, tranquilidade no relacionamento com a mãe,
ela vai falar, ué, mas a mamãe falou que não podia. A mamãe falou que isso não é bom para mim. Comer essa comida aqui, comer esse doce aqui, ver esse desenho, ver esse canal, enfim. A criança vai lembrar. Ela está conectada com a mãe. Mas quando não está, ela vai na onda, né? Então, assim, isso é muito importante. O que transforma uma criança não é o castigo, é a conexão. E a chave não é controlar. A chave é entender. Veja bem, isso que eu acabei de falar. Quando a criança está conectada, em uma conexão forte, bem estabelecida, não vai ser um controle, vai ser uma compreensão. Ela entendeu. Ela entendeu, não é só uma ordem cega que ela está obedecendo cegamente. Ela entendeu por que aquilo ali não fez bem. A mãe conseguiu explicar, conseguiu ensinar num momento ali de tranquilidade. Não foi aos berros, não foi aos gritos, não foi aos tapas, às chineladas. A mãe conseguiu fazer a criança entender. Do jeitinho dela, na faixa etária dela. Quanto menor, mais difícil isso, né? Mas conforme a criança vai alcançando uma maturidade, ela vai conseguindo entender. E isso é o segredo do sucesso. Fazer a criança entender. Então, assim, ao invés de você perguntar, por que que meu filho fez isso comigo? Por que que ele está fazendo isso? Desobedecendo, gritando, me fazendo passar vergonha em público. Ao invés de perguntar isso, porque não pensa assim, não é sobre você. É sobre a criança. Ao invés de perguntar por que ele está fazendo isso comigo, muda a pergunta, muda o ponto, foca nele. O que meu filho está tentando comunicar com esse comportamento, com esse mau comportamento? A criança está querendo comunicar alguma coisa, ela não sabe expressar, ela não tem vocabulário suficiente ainda para dizer tudo o que está passando ali. Ela nem sabe o que está acontecendo. É uma enxurrada de neurotransmissor, de hormônio passando ali, de emoções. E tá dando aquela eletricidade ali, né, no cérebro dela, e ela não sabe falar. Como que uma criança vai falar? Estou nervosa, eu estou frustrada, eu não estou entendendo, eu estou sendo incompreendida, eu estou tentando falar uma coisa, me comunicar com os meus pais, com os meus colegas, e vocês não estão me entendendo. Criança tem vocabulário? Tem maturidade emocional para respirar, contar até 10 e colocar verbalmente? Não tem. Então é por isso que a gente tem que entender. Porque nós somos, né, uma frase que eu sempre falo, nós somos, né, pai e filho, mãe e filho, nós somos os adultos da relação. Então, eu sou adulto, eu preciso entender, meu filho é imaturo, meu filho tem 2, meu filho tem 5, meu filho tem 8, meu filho tem 9. O cérebro dele ainda não está completo, ele ainda não tem maturidade. Então, vamos lá. Eu é que tenho o meu cérebro completo e maduro. Então, eu preciso me controlar, me autorregular, me acalmar para poder conseguir alcançar meu filho. E se for no momento de uma explosão minha também, eu até me afasto e chamo alguém. Chamo o SOS. Universitários, me ajudem. Marido, me ajuda. Pai, me ajuda. Babá, vó, alguém me ajuda, porque eu tô aqui, não tô conseguindo me acalmar para poder dar conta do meu filho aqui agora. E aí você se retira. Volta depois, né? Então, assim, pergunta dessa forma, porque assim, é exatamente isso. O desenvolvimento emocional infantil não vem pronto. É um desenvolvimento. É um cérebro imaturo, são emoções intensas demais. Essa autorregulação ainda está ali, ó, crescendo, uma plantinha que precisa ser regada, precisa ser modelada, você precisa dar esse exemplo, né, de se acalmar, ensinar a criança a se acalmar. Ela vai aprender, você aprendeu, ela vai aprender, né? A criança tem essa necessidade de segurança. Então, assim, quando você se acalma, você mostra para o seu filho que você estava, né, ele consegue ver, você mostra para o seu filho e você ensina para o seu filho essa habilidade também de se acalmar.